Não é segredo para ninguém que os ânimos globais em relação a uma possível Terceira Guerra Mundial estão bastante exaltados. Conflitos entre Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia e a crescente polarização ideológica entre Ocidente e Oriente deixam o cenário ainda mais sombrio. Mas o que muitos não consideravam é que o Japão também poderá exercer um papel importante nesse contexto. Desde a derrota na Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram obrigados a assinar acordos que não permitiam investimentos em armas e exércitos. Talvez seja por isso que eles são vistos como um povo pacífico para gerações recentes. No entanto, desde o estabelecimento da aliança com os Estados Unidos, que aconteceu durante a Guerra Fria, o Japão pôde voltar a fazer investimentos na área da defesa, o que até então não era feito com recursos mínimos, mas isso parece estar mudando. As novas tensões na região do Indo-Pacífico podem estar ameaçando a soberania do território japonês, principalmente por conta das ameaças da China em relação a Taiwan, a ilha que fica bem próxima ao sudeste do país do Sol Nascente. Uma possível invasão chinesa poderia facilitar o estabelecimento de tropas no novo território, o que remeteria às disputas milenares em que estas nações já estiveram envolvidas. E para completar, a Coreia do Norte e a Rússia também estão se envolvendo, mesmo que indiretamente, assim como os Estados Unidos, o que gera um potencial destrutivo muito maior do que o esperado, já que estamos falando de maiores potências militares que possuem o maior arsenal de armas nucleares do mundo. É realmente preocupante. Nesse vídeo, nós vamos te explicar o que realmente está acontecendo e te mostrar, através de alguns fatos históricos, o porquê essa situação é tão perigosa e por que devemos nos preocupar. Durante séculos, China e Japão enfrentaram uma rivalidade histórica, especialmente por conta da disputa de territórios. Mesmo que atualmente exista uma diferença populacional e territorial muito grande, por muito tempo, eles se enfrentaram pela disputa da hegemonia no leste asiático. E por várias vezes, um já ameaçou a sobrevivência do outro. E são justamente os avanços da China que têm feito o Japão reestruturar suas forças militares para atuar em possível ataque, seja em seu próprio território ou em regiões próximas, como é o caso de Taiwan, por exemplo. Mas a grande diferença é que neste novo capítulo existe um importante agente que não estava presente anteriormente: os Estados Unidos. Todos sabemos que, apesar das parcerias econômicas, atualmente a China é um dos maiores rivais da América do Norte. Os dois países possuem uma altíssima capacidade militar. São os maiores produtores de inovações tecnológicas e estão à frente das maiores economias, mas possuem sistemas políticos e ideológicos totalmente distintos, o que dificulta ou impossibilita que eles tenham uma boa relação. É claro, a China é um desafio perigoso para os Estados Unidos, mas eles estão distantes entre si. Para o Japão, a China é um perigo real e mora ao lado. E foi por isso que os japoneses foram os primeiros a detectar e proclamar que Pequim poderia estar tramando algo que poderá ameaçar a paz e a segurança internacional, principalmente por conta de seus novos aliados. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, alertou que a Ucrânia hoje pode ser o leste asiático amanhã. Naquela época, em meados de 2022, cerca de 90% da população japonesa acreditava que o país deveria se preparar contra uma invasão chinesa a Taiwan, pois se isso acontecer, é bem provável que o Japão se torne o próximo alvo. E isso aconteceu antes do líder chinês Xi Jinping aumentar as tensões nas proximidades da ilha, disparando mísseis balísticos na zona econômica exclusiva do Japão, desenvolvendo exercícios militares e proclamando ameaças diretas, especialmente depois da aproximação das autoridades taiwanesas e americanas, que aconteceram mais recentemente. Em Tóquio, assim como em Washington, as opiniões se dividem em relação a qual seria o maior perigo de uma guerra: se preparar para um possível ataque ou não, considerando que a nova estratégia pode ser vista como uma ofensiva pelos países rivais. As autoridades também não estão de acordo em relação ao comportamento de Xi Jinping, e muitos acreditam que ele não estaria disposto a arriscar tudo por uma manobra tão arriscada. Mas nem todos colocam a mão no fogo por isso.
especialmente por conta das atitudes do líder chinês. Além dos disparos e dos exercícios militares, recentemente ele colocou um veterano do último conflito estrangeiro da China contra o Vietnã em 79 e um ex-comandante das forças militares chinesas opostas a Taiwan nos 2 primeiros lugares da Comissão Militar Central, um órgão que seria equivalente a um conselho de guerra. É por isso que o governo de Tóquio declarou que não ficaria parado caso a Taiwan realmente fosse subjugada. Mas para isso seria preciso se preparar, e é exatamente isso que o Japão está fazendo. O plano é dobrar os gastos com defesa até 2027, mas para isso foi preciso buscar ajuda, tanto financeira quanto em relação aos equipamentos, treinamentos e estratégias, já que o país já estava fora desse mercado há bastante tempo. Aliás, você sabe por que os japoneses não possuem um exército bem formado, apenas um SDF, sigla para Força de Autodefesa do Japão? Provavelmente você sabe que isso aconteceu depois da Segunda Guerra. Mas como isso se deu exatamente? Naquela época, o Japão lutou ao lado do Eixo, a aliança formada pela Alemanha, Itália e Rússia, pelo menos no início. Seu grande papel era montar uma frente no Pacífico, enquanto Hitler conquistava boa parte da Europa pelo outro lado. Contudo, essa estratégia acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Primeiro porque os japoneses não conseguiram se preparar a tempo de invadir a Rússia no momento em que a Alemanha decidiu invadir seu terreno. Hitler decidiu trair os russos e contava com a ajuda do Japão para fazer uma investida no lado oposto, mas o plano não saiu conforme o planejado. E essa se tornou a primeira derrota do Eixo durante a guerra. Além disso, a Alemanha e os Estados Unidos já estavam travando um conflito informal nos mares, com navios sendo atacados de ambos os lados. Mesmo assim, o país norte-americano continuava neutro, apenas fornecendo suprimento para os aliados, mas sem intervir diretamente nas batalhas. Isso mudou em 41, com o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, que ficava no território do Havaí. Essa batalha ficou muito famosa e já foi retratada em filmes e outras obras, sendo um dos maiores marcos da Segunda Guerra Mundial e talvez até uma fronteira que delimita o começo do fim do conflito. Depois disso, a maior parte das batalhas ficou concentrada no território europeu, mas os Estados Unidos e o Japão se reencontraram no final da guerra. Vários combates foram travados nesse período, como a campanha de Iwo Jima, mas o grande destaque fica para a Batalha de Okinawa, que durou de 1º de abril a 21 de junho de 45. Okinawa é uma das maiores ilhas do arquipélago que compõe a parte sudeste do país nipônico. Ela é considerada um território estratégico, desde que as disputas com a China que mencionamos anteriormente, e é claro que não seria diferente dessa vez. Os japoneses haviam montado um grande centro de operações por lá, e muitos dos navios e aviões lançados ao Ocidente partiam deste lugar. Não foi difícil para os Estados Unidos perceber que seria preciso tomar esse terreno primeiro, antes de se lançar a maior extensão territorial do país. Mas isso não foi uma tarefa fácil. Apesar das diferenças entre o poderio militar, foram necessários quase 3 meses para os americanos tomarem a estreita faixa de terra que tem apenas 200 quilômetros de extensão e 32 quilômetros de largura. Um terreno menor que praticamente todos os estados brasileiros. Os americanos tomaram as ilhas menores primeiro e usavam navios, submarinos e veículos anfíbios para conseguir chegar ao local. Apesar de não dispor de tantos equipamentos, os japoneses eram muito bem treinados, conheciam a região e sabiam se defender com garra e coragem. Além disso, sua principal estratégia era usar os pilotos kamikazes, os soldados que doavam suas vidas para chocar seus aviões contra as tropas e embarcações inimigas, o que provocou muitas baixas entre os militares aliados. Ao todo, mais de 12 mil soldados americanos foram mortos, sem contar os feridos. A situação para os japoneses foi pior, é claro. Estima-se que 110 mil soldados morreram, além de 100 mil civis, pois muitos moravam na ilha e outros foram enviados para tentar conter o avanço das tropas inimigas. No final, as batalhas já nem faziam sentido, e muitos foram mortos por lança-chamas enquanto estavam escondidos em cavernas e buracos. Depois dessa tragédia, os Estados Unidos assumiram o controle da ilha e partiram para a próxima estratégia, ainda mais sombria: os lançamentos das bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que finalmente colocaram um ponto final no conflito.
Agora você deve estar pensando, mas se eles estiveram em lados opostos na Segunda Guerra, como os Estados Unidos e o Japão se tornaram aliados? Depois de 45, as forças americanas ocuparam Okinawa por quase 27 anos. E a ilha não foi devolvida aos japoneses antes de 72. Além disso, o Japão foi obrigado a assinar um acordo que o impedia de investir em novos exércitos. Algo semelhante ao que aconteceu com a Alemanha para prevenir que algo assim voltasse a acontecer no futuro. Mas o que nem todos esperavam é que as duas maiores potências desse conflito irão se envolver em um novo tipo de guerra, mas agora com ameaças e disputas veladas. Foi o que aconteceu com a Guerra Fria. E como a extinta União Soviética fica próxima ao Japão, os Estados Unidos se aproximou do antigo inimigo para formar uma nova aliança contra o novo inimigo. Parece estranho, né? Mas aparentemente é assim que os conflitos são resolvidos quando há falta de diplomacia. Mesmo que a ilha tenha sido devolvida aos japoneses, os americanos mantiveram suas bases e sua influência por lá e ajudaram o país a reestruturar suas defesas, mesmo que de forma tímida, pois algum dia elas poderiam ser úteis em um possível conflito com os soviéticos. Muito tempo se passou. A União Soviética se desfez, mas as ameaças continuam, talvez ainda mais graves e proeminentes. Depois que a China deixou claro suas intenções de reconquistar o território que ela considera seu, a ilha de Taiwan, o Japão percebeu que investir em suas defesas seria necessário e urgente. E para isso eles contam com a ajuda dos Estados Unidos, pois esse conflito também é do seu interesse. Atualmente, o Japão é o país com mais tropas norte-americanas. Entre os aliados do Sudeste Asiático também estão Taiwan e a Austrália, que desempenham um papel estratégico em uma futura disputa que poderá ocorrer por lá. Mas o que é que os japoneses estão fazendo, de fato? Em primeiro lugar, é preciso citar a mudança nos investimentos feitos na área de defesa militar. Os aportes dobraram de tamanho e passaram a representar 2% do PIB do país e não mais 1%. Parece pouco, falando em termos de percentual, não? Mas os números reais mostram o contrário. O Ministério da Defesa anunciou que até 2027 pretende gastar cerca de 43 trilhões de ienes em estratégias militares, algo em torno de 300 bilhões de dólares. O maior investimento está previsto para ser feito no último ano do plano, em 2027. A ideia é gastar 8,9 trilhões de ienes, 62 bilhões de dólares, apenas neste ano. E por incrível que pareça, o aspecto financeiro nem é a parte mais difícil dessa jornada. Isso porque o acordo firmado depois de 45 não teve somente efeitos internacionais, mas foi internalizado pelo povo japonês. Isso está estampado no artigo 9 da Constituição do país, conhecida como cláusula pacifista. Ela afirma que o Japão renuncia para sempre à guerra como um direito soberano da nação, e a ameaça ou uso da força como meio de resolver disputas internacionais, enquanto forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outros potenciais de guerra, nunca serão mantidos. Talvez seja necessário fazer uma espécie de plebiscito para mudar essa realidade. Mas até lá os investimentos já estão sendo feitos. Mesmo que para isso seja necessário usar outros pretextos, pois o governo acredita que não há tempo a perder. Grande parte do aporte está sendo direcionado para o treinamento militar. O Japão é conhecido por suas artes marciais, e os soldados esperam unir essa tradição às novas táticas que são oferecidas principalmente por soldados americanos. Além disso, o dinheiro também será usado para produzir armamentos e munições, provavelmente usando as estruturas americanas no começo, mas depois desenvolvendo suas próprias indústrias em seu território. Mas talvez a maior estratégia esteja ligada aos veículos, já que travar uma guerra no Japão, em Taiwan ou em qualquer lugar do Sudeste Asiático não é uma tarefa fácil. E a razão para isso é óbvia. Estamos falando de ilhas, um tipo de terreno que não pode ser alcançado e muito menos conquistado facilmente. Para isso, além dos veículos que estamos acostumados, como navios e aviões, será preciso investir em anfíbios. Estruturas que são capazes de se locomover pela água e ao mesmo tempo que podem desembarcar em terra firme, levando tanques e tropas inteiras. E isso já está acontecendo através do LCAC, uma espécie de hovercraft que já está sendo testada pelos japoneses. Por agora,
Só nos resta torcer para que os ânimos se acalmem e para que a nova estratégia do Japão, que busca acima de tudo se defender, não acabe se tornando um motivo para iniciar os conflitos que ela quer evitar. Paz. Paz.